em berço evangélico, né? Meu pai era pastor, fundador da Monte Sião, aqui de Lages. Ele faleceu, né? Vai fazer 20 anos já. E quando ele faleceu, eu e a minha irmã, que louvávamos juntos na igreja desde pequena, a gente se afastou, a gente foi pro mundo, conhecer o mundo, né? A gente resolveu conhecer o mundo. Aonde a gente se envolveu com várias coisas que Deus abomina, né? Que Deus não gosta. Se envolvemos em muitos pecados. Eu acabei usando vários tipos de drogas, né? Fui dependente química durante 12 anos. Meu Deus. Comecei a fumando cigarro, daí fui pra bebida, da bebida pra maconha, da maconha pra cocaína, da cocaína pro doce, LSD, e até cair no crack, né? Aí quando eu fiquei 12 anos usando crack, na minha vida, assim, eu não me via mais de pé. Eu não conseguia mais me ver de pé, porque eu não tinha mais força. Eu mesmo, por mim, eu disse assim, se eu não tivesse tomado a decisão de vir para Cristo, se eu não tivesse feito uma oração, que eu já vou contar, eu não estaria hoje aqui onde eu estou, sabe? Contando esse testemunho. Porque, meu Deus do céu, foram vários livramentos que Deus me deu. Vários. Quando eu usava crack ali, eu chegava em casa muitas das vezes, sempre quando a gente está de pé, a gente fala que tem alguém orando, que a gente não foi ainda, não partiu, porque tem alguém orando. Eu tinha minha mãe. Meu pai faleceu há 20 anos, mas minha mãe sempre continuou firme na presença de Deus e orando, intercedendo por nós, né? Então, quando eu ia sair, eu usava drogas, minha mãe dobrava os joelhos e orava. Eu várias madrugadas chegava em casa, que eu saía para usar a droga e eu ficava 5, 6, 10 dias, às vezes até um mês fora de casa. E cada vez que eu chegava, a minha mãe... Eu falo que a minha mãe é incrível, sabe? Porque eu chegava em casa, ela sempre estava com um prato no micro-ondas, me esperando. Ela fazia comida todos os dias e todos os dias ela trocava aquele prato e colocava o outro prato novinho lá me esperando. E eu chegava em casa, ela sempre estava orando. De madrugada, às vezes 5 horas, 4 horas. Ela era direcionada pelo Espírito Santo quando eu estava passando também por coisas, né, por apuros, Deus revelava para ela em casa, né? Até uma vez eu estava no Morro Grande, dentro de uma casa usando drogas, e uma menina chegou para me tacar fogo, né? E jogou álcool em mim e foi riscar um palito de fósforo. A hora que ela riscou o palito de fósforo, eu consegui eu estava muito chapada, estava muito doida, e então eu olhei e vi ela jogando aquele palito, eu saí. E na mesma hora que isso aconteceu, minha mãe teve um sonho comigo. E ela dobrou o joelho e clamou, que ela sonhou que eu estava dentro de uma casa pegando fogo. E Deus é incrível, né? Daí ela orando, Senhor, manda minha filha de onde ela estiver. E ela orando, dizendo a ela que já fazia mais de 1h30 que ela estava de joelho orando, que ela teve esse sonho comigo, e ela me abraçou quando eu cheguei, ela falou assim, meu Deus, não acredito que você está aqui. E eu cheirando a álcool, tudo, ela, que cheiro é esse forte? Álcool de combustível, né? De posto. Então, ela sempre intercedia por mim. Minha vida estava destruída mesmo, irmã. Estava assim, num ponto mesmo que ninguém mais me dava valor. Eu não me dava valor. Eu tinha acabado, sabe? Eu falava assim, o que vai ser da minha vida? E um dia, de tanto usar droga, já tinha usado mais de 20 gramas de pedra de crack. Eu estava com a mão cheia, indo para o Morro do Posto para usar na casa de um amigo meu que eu sempre usava. E eu parei para dar uma bola, como eles falam, na Joca Neves ali. A hora que eu sentei, eu olhei para aquilo, não me chapava mais. E eu dei uma bola bem grande e aquilo não me chapou. E eu peguei e falei assim, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Se o Senhor tem uma obra na minha vida, como eu vou nas igrejas, e eu sempre ia, irmã. Sempre buscava Deus, assim, quando eu ficava 10 dias na droga, mas eu ia sempre procurar Deus. E Deus sempre me revelava. Deus sempre falava, eu gostava muito de ir na Deus e Amor, ele na Cará. E Deus sempre falava comigo, que Ele tinha uma obra na minha vida, que Ele ia mudar a minha vida. Só bastava eu querer. Então, eu chegando ali, né, na igreja, Deus sempre falava comigo. E eu cheguei na Joca Neves ali, dei a bola e falei, Senhor, se o Senhor tem uma obra na minha vida mesmo, como todo mundo fala, eu não aguento mais. Só que eu não consigo parar. É mais forte do que eu. E eu chegava em casa, tomava banho, deitava, quando parava de usar droga, e vinha aquela depressão pós-droga.
E daí eu pensava, por que eu faço isso? Eu não quero mais. Só que no outro dia chegava aquele horário, eu tinha que usar. O meu corpo pedia e eu tinha que ir, eu tinha que usar. Eu falei, Senhor, eu não consigo mais sozinha. Eu não consigo, eu preciso de ajuda. Se o Senhor tem uma obra na minha vida, então me ajude. E fui para casa aquele dia, joguei a droga tudo no meio da rua, sabe? Joguei assim, falei assim, eu não quero mais. E daí escutei aquele hino, Só Mais Uma Lágrima, da Sueli Lima, e vim escutando aquele hino. Aquele hino me tocou tão forte que eu falei assim, Senhor, eu não tenho mais nem lágrima para chorar. E cheguei em casa, minha mãe falou assim, que bom que você chegou, me recebeu com um abraço. Tua roupa tá limpinha ali, quer tomar um banho? Me abraçou, sentou na mesa comigo, come, você deve estar com fome. Eu comi dela, assim, eu tenho algo para falar para você. Ela falou assim, eu vou ser bem sincera, eu te amo. Só que a mãe tá cansada. A Angelita tá aqui, que é uma mulher que me levou pro Bom Samaritano. Ela tá aqui. Ela perguntou se você quer ir de novo. Ela vai tentar mais uma vez com você. Agora tu tá sóbrio, já tomou banho, já comeu. Pense bem. Deus tem tudo para você. Você já tá se acabando, você vai morrer logo, ela falou para mim. E eu tava muito magra, eu tava muito seca, eu tava muito assim... Meu Deus, eu tava só o pau da gaita, como o povo diz, né? E eu falei, mãe, eu quero. Que daí eu tinha pedido a resposta para Deus. E a minha mãe chegou e me deu a resposta que eu tinha pedido. Daí ela falou assim, Deus tem tudo para te dar, filha, só basta você querer. Ela é bem assim, só que eu vou dizer uma coisa. As promessas de Deus, Ele tem promessas grandes na tua vida. Só que tu vai ter que passar pelo processo. E o processo é doloroso. E hoje que nós vimos falar que Deus tem promessa na vida das pessoas, só que as pessoas não querem passar o processo que tem que passar. Desistem quando tá. E eu fui. Cheguei lá, fiquei 7 dias lá. No 7º dia, toda noite eu lutava com a ansiedade, toda noite eu lidava, como é que se diz, abstinência, né? Pois eu usava todos os dias. Chegou no 7º dia, eu falei assim, eu não aguento mais. Eu vou lá falar com a minha obreira Janete. Fui lá lá na secretaria e falei para ela, olha, eu não quero mais ficar, eu quero ir embora. Ela disse, mas por que tu quer ir embora? Eu disse, porque eu tô com vontade de usar, eu quero fumar um cigarro pelo menos. Eu não consigo, eu chorei dela, assim, mas tu não pediu para Deus te ajudar? Aquela mulher é uma mulher de Deus, eu falo, meu Deus, ela tá ali no lugar que ela tá porque ela tem umas palavras sábias, sabe? Me abrace aqui, você não vai. Eu falei assim, não, mas eu quero ir, eu preciso ir. Ela disse, não, então tá, você quer ir, eu não posso te segurar aqui, não vou te obrigar a ficar aqui. Só que antes eu vou chamar um casal de missionário que tá aqui e vão fazer uma oração para ti. E eu tava muito agoniada. Eu me lembro que eu tava assim com muita vontade de usar pelo menos um cigarro. E aquele casal veio e Deus usou ele e falou assim, ele abriu a palavra e falou assim, no que abri aqui, eu não sou acostumada a fazer isso, porque eu creio que Deus não fala assim, mas a esposa dele falou assim, para mim sempre Deus falou assim, abri a palavra e Deus fala. Ele disse, então vamos fazer como minha esposa falou, hoje a palavra vai ser para você, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar a palavra para você. Abriu a palavra, caiu aquele lá, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aí ele me abraçou, ela me abraçou, profetizaram na minha vida que Deus ia fazer tudo novo, mas e o processo? Falou novamente do processo. Isso é um processo que você está passando. Vai passar. Resiste o inimigo. Resiste o diabo, ele vai fugir de você. Ele quer que você saia aqui, tu não vai só fumar um cigarro. Ele quer fazer você voltar para o mesmo jeito que tu tá. E ali eu conversando, aquela vontade foi saindo. E eu fiquei mais uma semana. E toda semana eu ia na secretaria. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E ali eu tive um processo de libertação também. Porque lá eu fui internada no Bom Samaritano, Florianópolis. E lá é culto de manhã, de tarde e de noite. Jejum, oração. A maneira que eu fui liberta foi assim.